E eu quero liberar sobre a sua vida a bênção do Salmo 23. Quem conhece o Salmo 23 aí? Quem conhece? Vamos ler. Salmo 23. A minha versão é a NVT. Está escrito assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minha força e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. O Salmo 23 é sem dúvida uma das passagens bíblicas mais amadas de muitas pessoas. O Salmo 23, ele é lido com frequência. Ele é usado com frequência. Existem alguns ambientes que ele é usado muito mais, com muito mais frequências, como num hospital. Porque para quem está num leito de um hospital, este é um salmo que traz conforto. Porque revela um Deus que está cuidando de você, mesmo você atravessando um escuro vale da morte. Este salmo também é muito lido dentro das celas, das prisões, por pessoas que estão privadas de suas liberdades. É um salmo também lido entre aqueles que estão enlutados e deprimidos. Contudo, em razão da familiaridade que temos com estes salmos, muitas pessoas acabam lendo ele no automático, sem buscar a devida revelação daquilo que ele de fato está expressando. Este Salmo 23, ele é um salmo poderoso, por conta da revelação que ele tem. E eu quero falar um pouco sobre essas revelações, baseadas na experiência. Porque quem escreveu este salmo foi Davi. Quem que escreveu o Salmo 23? É muito importante nós saber quem foi que escreveu este salmo. Na verdade, todos os salmos, aqueles que são de autoria de alguém, é muito importante você conhecer a história de quem está escrevendo o salmo. Por quê? Porque
O livro de Salmos, em língua hebraica, o livro de Terrilim, ele é um livro poético. Ele é um livro de poesias. Ele é um livro de cânticos. Porque na Bíblia Sagrada, entre os seus 66 livros, que teve diversos autores, cada livro foi escrito com um propósito, foi escrito para um determinado povo. Então, nós vamos ter livros históricos. Quais são os livros históricos? Os livros históricos são livros como o primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, e por aí vai. Mas nós também temos os livros proféticos, dos profetas maiores e menores, aonde os profetas foram tremendamente usados por Deus. E nós também vamos ter os livros poéticos. E o livro de Salmos, ele é o mais poético de todos. O Salmo 23, escrito por Davi, ele é escrito com base na experiência. Porque Davi, ele foi um pastor de ovelhas. Davi, ele conhecia como era o ofício de um pastor de rebanhos. Na verdade, Davi, ele começou a trabalhar como pastor de ovelhas, no pastoreio de rebanhos, muito cedo, muito novo. Davi era aquele que conduzia as ovelhas, aquele que guardava as ovelhas, aquele que protegia as ovelhas, porque essa é a função principal de um pastor. A função principal do pastor é guiar as ovelhas, alimentar as ovelhas, proteger as ovelhas. Então, ele era aquele que conduzia elas. Ele era aquele que alimentava elas. E Davi entendeu que assim como ele se tornou um pastor de excelência, ele entendeu que o maior pastor de todos é o próprio Deus. Porque se um pastor de rebanho guia, o maior guia de todos é o Senhor. Se ele como pastor alimenta as pequenas ovelhas, o Senhor também é aquele que sustenta o seu povo, o seu rebanho. Para você ter uma ideia do cuidado de um pastor, o pastor, quando levava as ovelhas para beber água, ele não levava as ovelhas para beber água quando a água estava turva. Ovelha não bebe água suja. Não. Porque na cadeia alimentar, a ovelha é uma presa fácil. A ovelha não tem instinto de predador. É por isso que a ovelha, quando ela olha para a água e vê que está suja, ela se recusa a beber. Porque ela entende que naquela água pode haver um perigo para a vida dela. Pode haver um animal, um predador que pode abocanhar ela. Então ela não coloca a cabeça ali, não coloca a cara ali, não coloca a boca ali. Se a água estiver agitada, ela também não vai. A ovelha só bebe água
aonde as águas estão tranquilas. Aleluia. O pastor, sabedor disso, ele só conduz as ovelhas aonde tem águas tranquilas, lugar aonde não tem perigo, aonde a ovelha não corre riscos. Porque o pastor de ovelhas, ele não leva as ovelhas para a boca de um predador. Aleluia. Ele leva para as águas tranquilas, é ele que guia, é ele que te conduz. Aleluia. E depois ele leva para pastos verdejantes, faz repousar em pastos verdejantes. Pastos verdejantes fala de descanso, mas também fala de alimento. Então, preste atenção nessa revelação. Ele começa dizendo que o Senhor é o que nosso? O Senhor é o nosso pastor. O Senhor, como nosso pastor, Ele é aquele que não vai deixar faltar nada. É por isso que Ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Preste atenção. O Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. Aleluia. Não, vou repetir: o pastor é aquele que supre as nossas necessidades. Você pode dizer amém por isso? Você pode dizer amém por essa palavra? Aleluia! Projeta para mim Evangelho do Filho de Deus, a qual nos escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25. Está escrito: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida, e o corpo não é mais que a roupa. Observe os pássaros: eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiro, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por se preocupar com a roupa, observem como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fazem roupas. E no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Aleluia! Oh glória! E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé. Aleluia! E aí, projeta o verso 31. Ele diz: portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Aleluia! Diga para essa pessoa que está perto de você: o seu Pai Celestial, o seu pastor por excelência, Ele sabe do que você precisa. Aleluia. Mas também não muda o fato de que todos nós passaremos por dias difíceis, por dias de tribulações, por dias de lutas. Aliás, existem situações nas nossas vidas que é só para provar nossa fé. É o Senhor nos provando para ver aonde está a nossa confiança. É por isso que a nossa confiança tem que estar no Senhor. Eu vou repetir: a nossa confiança tem que estar no Senhor. A sua confiança tem que estar nesse pastor por excelência. O pastor por excelência é o Senhor. O pastor por excelência é quem? Diga mais forte: é o Senhor. Ele é o nosso pastor por excelência.
E é esse pastor por excelência que nos guia, que nos conduz. Davi entendeu que assim como ele conduziu o rebanho, o Senhor também conduziu o seu povo quando tirou eles do Egito e os guiou pelo deserto. Era o pastor por excelência guiando o seu rebanho. E ao mesmo tempo não só guiando, mas protegendo, livrando dos perigos, livrando dos inimigos, livrando dos predadores. É Ele. E presta atenção, esse pastor por excelência nos faz repousar, renova as nossas forças e está sempre ao nosso lado. Repita comigo isso aqui: o pastor que é o Senhor, Ele nos guia, nos faz repousar, renova nossas forças e promete estar ao nosso lado. No verso de número 4, ele diz: mesmo quando eu andar pelo vale escuro, pelo vale da morte, eu não terei medo, porque o Senhor, porque esse pastor vai estar ao meu lado. Ele vai estar comigo, aleluia. Quando Davi se refere ao vale escuro, da sombra e da morte, ele está se referindo a um vale que havia perto, geograficamente, de Jerusalém. Jerusalém tinha 12 portas. Uma dessas portas era a porta do lixo. Era a porta que era aberta para a retirada de resíduos, de lixo. Era por ali que se passava. E era lançado em um vale, chamado de Vale dos Filhos de Rimom. Rimom era um deus. Rimom era um espírito da morte. Nesse vale, o fogo não apagava. Nesse vale, o fogo era contínuo. A fumaça era contínua. Porque era ali que se queimavam os resíduos. Era um vale que também havia muitas aves de rapina. Muitas aves que também se alimentavam dos restos que ali ficavam. Aqueles que eram mortos através de uma condenação, como aquela que Jesus experimentou quando foi pendurado na cruz do Calvário. Todos aqueles que morriam na cruz, que era tido como maldito, quando seus corpos estavam ali e as aves estavam sentando nos corpos, os corpos eram retirados. Eles já estavam em estado de decomposição. Eles pegavam aqueles corpos, abriam a porta do lixo e jogavam aqueles corpos para serem consumidos nesse vale, no vale escuro, no vale da morte. Esse vale era um vale temido por todos. As pessoas não ousavam de maneira alguma passar pela estrada que cruzava esse vale. As pessoas tinham medo desse lugar. As pessoas evitavam esse lugar. Por quê? Porque era um ambiente hostil, perigoso. Era um lugar tenebroso. Esse era o vale dos filhos de Rimom, o vale da sombra e da morte. Pastor, mas Jesus morreu na cruz, não foi jogado no vale. Ele não foi jogado no vale,
por causa de Nicodemos, juntamente com aquele homem rico, que foi até os romanos, e quando Jesus deu o último suspiro e tudo se escureceu, eles falaram para os romanos: nós pedimos, dê o corpo dele para nós, nos entrega o corpo dele. E eles então pegou o corpo de Jesus, preparou o corpo dele e colocou na sepultura do jardim. E vale ressaltar que somente os ricos eram enterrados naquele lugar, porque Jesus foi sepultado na tumba de um rico. Quem está entendendo isso aqui? Jesus não foi jogado lá porque alguém pediu por clemência: dê-nos o corpo dele. É por isso que se cumpre a palavra profética do salmista acerca do Messias, que disse: e o corpo do meu ungido não conhecerá corrupção. Tem gente que lê e não entende. A palavra corrupção no hebraico significa estado de decomposição. É por isso que o salmista disse: o corpo do meu ungido, que era o corpo do Senhor, não conheceu a decomposição. Seu corpo não se corrompeu, os vermes não comeu. Por quê? Porque o Senhor, por mais que era um momento de sofrimento, em ver seu filho morrendo, rasgado por aqueles que ele amou, por aqueles que ele o perdoou, mas o Senhor, que estava na eternidade, ele estava no controle de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de arabacalabash. Eu quero liberar essa palavra: o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle da tua vida. O Senhor está no controle da tua casa, da tua família. O Senhor está no controle. Então, quando o salmista escreveu dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu tenha que passar. Ele não está dizendo que vai passar, ele está dizendo ainda que eu tenho. Ele não está dizendo eu estou passando. Não, ele está dizendo ainda que eu tenho. Ainda que o Senhor permita. Oh, glória. Ainda que o Senhor permite isso, eu não terei medo. E qual é a razão para eu não ter medo? É porque eu tenho uma certeza dentro de mim. E qual é a certeza? É que o pastor por excelência, ele está comigo, ele está ao meu lado. O Senhor, ele vai passar comigo. Ainda que eu tenho que passar, ele não vai me deixar passar sozinho. Ele não vai me deixar só. O Senhor está liberando algo aqui nessa noite. Ainda que eu e você tenha que passar por momentos difíceis, ainda que eu e você tenhamos que enfrentar circunstâncias difíceis, ainda que eu e você tenhamos que enfrentar um diagnóstico difícil, ainda que eu e você, o Senhor permita o acidente, ainda que o Senhor permita eu enfrentar situações dolorosas, eu tenho uma convicção na minha alma: é que eu não vou passar sozinho, é que eu não vou enfrentar sozinho. Tem um Deus que está ao meu lado, tem um Deus que está com você, tem um Deus que está ao seu lado. Se eu fosse você, eu começava a glorificar esse Deus que não te abandona. Se eu fosse você, eu começava a celebrar o nome desse Senhor que não te deixa. Oh, aleluia! Ele está contigo. Ele está contigo. Oh, aleluia! Olha para essa pessoa que está perto de você.
o Senhor está contigo. Eu não sei o que você está enfrentando, mas o Senhor está contigo. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor está contigo. O Senhor está com você. O Senhor está com você. Pastor, eu estou chorando às madrugadas dentro de um quarto. Mas saiba que você não está sozinho. Pastor, eu tenho enfrentado dias difíceis. Você não está enfrentando sozinho. Ele está com você. A Bíblia diz que Ele colhe as nossas lágrimas. Ele não vai te deixar. Ele não vai te abandonar. Isso é promessa, gente, é promessa. Ele disse através do profeta Isaías: ainda que a sua mãe, aquela que tem a responsabilidade de te alimentar, mesmo se ela te esquecer, mesmo se ela te abandonar, o Senhor, não te abandonarei. É promessa, é promessa, é promessa. O salmista disse: ainda que meus pais me abandone, o Senhor me acolherá. O Senhor me acolherá. Esse pastor por excelência não deixa ninguém para trás. E eu preciso continuar. Ele disse: a tua vara, teu cajado me protege. O pastor, ele usa um cajado. O cajado do pastor tem uma curvatura. Esse cajado tem que ficar a curvatura acima da cabeça do pastor, para que as ovelhas identifiquem. E elas sabem para onde direcionar os ouvidos, porque a Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Pode ter juntas ovelhas de vários pastores, mas quando o pastor, e existem vídeos na internet que prova isso, quando o pastor de um rebanho chega e chama, só vem aquelas que é guiada por ele. O pastor, ele tem aquele cajado com a curvatura, duas funções: puxar a ovelha pelo pescoço, principalmente quando ela cai no buraco. É por isso que o cajado tem que ser grande, que ele coloca e puxa ela. Ele anda com a vara. E aí nós precisamos entender a função de cada coisa. Enquanto o cajado é para guiar, para tirar do buraco, o cajado também é para dar no meio das pernas da ovelha. Quando ela começa a insistir em sair do meio do rebanho,
Pastor, às vezes quebra a perna da ovelha. Quebra, ele quebra. Mas o mesmo pastor que quebra é o pastor que pega no colo. É o pastor que cuida para aquela ovelha nunca mais sair do lugar da onde ela nunca deveria ter tentado sair. Quem está entendendo? E a vara? A vara é para bater nos predadores. Quando um predador tenta pegar, se aproxima, o pastor de ovelhas, ele não tem piedade do predador. Porque quem poupa lobo sacrifica ovelha. Vou repetir: quem poupa lobo sacrifica ovelha. Você não tem dó de lobo, você dá no meio dele. Quem está entendendo isso aqui? Então a vara e o cajado é para proteger dos perigos, dos predadores. Então você entende que você tem um Deus que te protege 24 horas por dia? É promessa, gente. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor não dorme, não cochila. Não tosquenejará o guarda de Israel. Não tosquenejará o guarda de Israel. Ele não cochila, ele não dorme. Oh, aleluia. Ele está atento, ele está atento. E quando ele coloca as ovelhas no aprisco, o aprisco ele é cercado por espinhos. Você sabia disso? Principalmente a parte de fora, principalmente por cima, porque você precisa entender que o mesmo espinho que fere é o espinho que protege. Não. É quando você lá, lembra do passado, quando não tinha aquelas cercas elétricas? Quem lembra? Quando não tinha aqueles arame, o que as pessoas colocavam no muro lá em cima? Caco de vidro, prego. Sim ou não? Quem já colocou caco no muro aí? Levanta a mão aí. Prego no muro, levanta a mão. O caco de vidro fere? Sim ou não? Só que se ele fere, por que você colocou lá em cima do teu muro? Você colocou uma coisa que fere em cima do muro, justamente para que ninguém de dentro da tua casa se fira. Quem está entendendo isso aqui? Então você tem que entender que a mesma coisa que fere é a mesma coisa que protege, é a mesma coisa que salva. É colocar o que na cabeça do Cristo mesmo? Uma coroa de ouro? Uma coroa de prata? Uma coroa de diamante? Foi de espinhos. Aquela coroa foi cravada com um pedaço de cana. O mesmo espinho que feriu ele era o mesmo espinho que nos apontava o Salvador. Você entende isso? Então, o aprisco tinha que ser cercado de espinho, porque se um predador tentasse entrar, se enroscava. E Davi teve experiência com isso. Lembra quando ele foi lutar com o gigante Golias? E eu acho incrível isso. Por quê? Porque o que promoveu Davi não foi ele ser honrado por alguém. O que promoveu Davi não foi ele recebeu uma medalha, um troféu. Porque tem gente que é reconhecido pelas medalhas que conquista.
Tem gente que é reconhecido pelos troféus que ganha. Mas o que promoveu Davi foi um Golias, foi um gigante de 3 metros de altura, campeão das batalhas, o herói dos filisteus, que quando olhou para Davi disse: eu vou arrancar tua cabeça e dar para as aves. Alguém está dizendo no meio dos soldados: coitado do menino. Mas Davi dentro dele está dizendo: coitado do grandão. Porque a questão aqui não é o tamanho, a questão aqui é no nome de quem. Vou repetir: a questão aqui não é o tamanho, não é as medalhas que ele possui, porque ele tinha título de herói, mas é no nome de quem? No nome de quem que você está enfrentando essa batalha? No nome de quem que você está enfrentando essa luta aí? No nome de quem? É no nome de quem? Oh, alabash. Ele disse: eu vou contra ti no nome do Senhor. Toma pedrada! O gigante caiu, ele foi lá, pegou a espada do gigante e cortou a garganta dele. E as pessoas começaram a falar: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Percebeu que o que promoveu Davi foi um campo de batalha? E tem gente querendo ser honrado na plataforma, quando ainda não derrubou os gigantes que tinha que derrubar no campo de batalha. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: quantos gigantes você já derrubou para ser reconhecido? Não é quantas indiretas você postou essa semana. É quantos gigantes você derrubou. Nós derrubamos gigantes todos os dias. Sim ou não, gente? O gigante da preguiça, o gigante do eu vou deixar para amanhã, qual gigante que você teve que derrubar essa semana? O gigante da frieza espiritual? Qual foi o gigante que você teve que vencer? O gigante da imoralidade sexual? O gigante da pornografia? Qual gigante que você teve que vencer? O gigante do devorador do tigrinho? Olha para a pessoa que está do teu lado, vê a reação dele, vê a reação, agora, vê. A reação, quero ver a reação. Então tem pessoas que eles querem ser reconhecidos na plataforma. A pergunta é: quantos inimigos você já derrubou no campo de batalha? Se tinha alguém que sabia muito bem isso daí, era Davi. Mas sabe o que é interessante? É que antes dele derrubar um gigante, um urso ficou enroscado nos espinhos. Porque um urso queria devorar a sua ovelha. A Bíblia diz que ele juntou no urso e rasgou. Mas não foi só um urso, ele também rasgou um leão no meio. E aí ele entendeu que se um homem na terra, um menino na terra consegue matar um urso e um leão que é temido pelos homens, imagine o Senhor, que é o nosso pastor por excelência. Diga amém. E agora eu caminho para encerrar. Quem quer que eu termine? Fala amém.
Quem quer que eu continue, fala glória. Tomara que quem falou amém, falou glória agora. Prepara um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Eu quero que você projete para mim esse verso 5. Olha só que forte isso aqui. Prepara um banquete. Prepara uma mesa. Mas é na presença dos meus amigos? É na presença de quem? Na presença de quem? Dos inimigos. Aí alguém vai falar assim: pastor, mas Efésios capítulo 6 está escrito que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as hostes espiritual da maldade. Pastor, o nosso inimigo é o diabo. Deixa eu te falar, isso aí é o que você aprendeu no Facebook. Porque a gente está gastando muito tempo em rede social quando deveria estar lendo a Bíblia. Pastor, mas foi o apóstolo Paulo que escreveu isso. Nós precisamos entender que o inimigo das nossas almas é o diabo. Eu vou repetir isso aqui vai esclarecer a dúvida de muitas pessoas. O inimigo da minha alma tem nome. O inimigo da minha alma tem um reino. O inimigo da minha alma habita nas regiões celestiais. O inimigo da minha alma é chamado de hostes maligna, como está escrito em Efésios. Projeta aí, filho, capítulo 6. A Bíblia diz: não tema aquilo que possa matar teu corpo, tema aquilo que possa matar tua alma. O seu maior temor tem que ser com aquilo que pode destruir tua alma e jogar ela no inferno. Então o inimigo das nossas almas é o diabo. Então nós precisamos entender que em Efésios o apóstolo Paulo não está dizendo nosso inimigo não é carne e sangue, ele está dizendo a nossa luta. Nem no original você vai achar isso. Não está escrito nosso inimigo não é contra a carne, não, ele está dizendo a nossa luta. Por quê? Porque você precisa entender que existe um inimigo na esfera espiritual e existe os inimigos da esfera física. Contra os inimigos de ordem espiritual na esfera espiritual, esse eu tenho que lutar. Mas aí eu tenho que entender o que Paulo também disse, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais. Como que você vai derrotar uma coisa que você não está vendo? Olha para essa pessoa, pergunta para ele, como que você vai derrotar uma coisa que você não está vendo? Ah, peraí. Alô? É da polícia. Então, o demônio entrou aqui na minha casa. Entrou. Está perturbando os meninos. O menino não dorme. Não, está uma perturbação aqui na minha casa. O diabo entrou aqui. Tem como vocês virem aqui? O policial vai rir da tua cara e vai perguntar assim: mas esse demônio está usando alguém? Então, meu amigo, nós não vai sair daqui não, do plantão não.
Começou a perturbação, você não liga o 190 da terra, você liga o 190 do céu. Você vai para o joelho, você vai para a oração, você vai para o Salmo 91, para o Salmo 66, você vai fazer alguma coisa. Vai pegar o óleo ungido que comprou do pastor Wellington, ou que você pegou na igreja, vai passar na porta. Quem está entendendo isso aqui? Só que existe, além dos inimigos da esfera espiritual, os inimigos da esfera física. Ah, pastor, existe? Olha para essa pessoa e fala: o pastor vai provar para você. Fala, o pastor vai provar para você. Eu tive que anotar algumas revelações na hora que eu estava ali. Eu estava sem papel, eu marquei aqui no meu bloco de nota. Presta atenção. Nós precisamos entender que inimigos se levantam no meio da família. Inimigos se levantam no trabalho. Inimigos se levantam dentro da igreja. Quem está entendendo isso aqui? Pastor, prova para mim que tem inimigo que se levanta na família. Provo. Gênesis capítulo 37. Nós temos um menino chamado José, um menino chamado Yosef, filho do patriarca Jacó, sonhador. E a Bíblia diz que por causa dos seus sonhos, seus irmãos o odiavam, seus irmãos o invejavam. E eles alimentou tanto aquele ódio, que na primeira oportunidade que eles tiveram de estar longe do pai, eles jogaram José dentro de um buraco e vendeu como escravo. Esses são os inimigos que se levantam dentro da família. E você tem que entender que às vezes alguém vai nutrir um sentimento, e por não controlar esse sentimento vai ser a causa da destruição de um lar, vai ser a causa da destruição de uma família. Lembra de Caim e Abel? O Caim ficou com inveja do culto do Abel, da oferta do Abel, da adoração do Abel. E a Bíblia diz que ele fez o quê? Começou a nutrir no coração dele um sentimento de vingança. Eu vou matar esse Abel. Aí Deus apareceu para Caim e falou assim: o mal já está na porta do teu coração, você precisa dominar isso. Sabe o que é interessante? É que o Ser Supremo, o Deus Todo-Poderoso, não podia naquele momento ali arrancar o desejo que estava ali? Sim ou não? Por que Deus não fez isso, gente? Ia evitar uma tragédia. Lembra lá da Eva? A nossa querida irmã Eva. Ai, Eva. Quem lembra da Eva? A Eva estava lá no jardim. Tinha de tudo para desfrutar do jardim que Deus colocou eles. Mas aí o Senhor, Ele coloca limites nas bênçãos que Ele te dá também. Como assim, pastor? Não, pastor, eu vi um pastor na internet. Ele é tão bonito. Ele chama todo mundo de lindos. Meus lindos! Não, pastor, pode parar por aí. Que isso? Ele disse que a gente vai receber uma bênção ilimitada, sem limite. Aí está escrito onde? Você precisa entender que toda bênção vai vir acompanhada de uma maldição. Que loucura, pastor! O senhor é um herege. Herege não, coloca Deuteronômio 28 que eu vou provar para vocês. Coloca Deuteronômio capítulo 28, eu vou provar para vocês. Porque tem gente que acha que maldição, quem permite é o diabo. Negativo, quem permite a maldição é Deus. A maldição é o limite da bênção. É por isso que eu entendo que bênção fora do tempo vira maldição na vida de quem não tem limite.
Olha para cá. Deuteronômio 28. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Vamos lá. Sua cidade, seus campos serão abençoados. Seus filhos, suas colheitas serão abençoados. As crias do seu gado, de seus rebanhos serão abençoados. Seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. Todo lugar que forem e tudo que fizerem serão abençoados. Oh glória! O Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados em 7 direções. O Senhor lhes garantirá a bênção em tudo que fizerem e encherá seus celeiros de cereais. O Senhor seu Deus os abençoará na terra que Ele lhes dá. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor seu Deus e andarem em seus caminhos, o Senhor o constituirá como seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Assim todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e os temerão. O Senhor lhes dará a propriedade na terra que Ele jurou aos seus pais, aos seus antepassados, que daria a vocês. Abençoará com muitos filhos, rebanho numerosos, colheitas fartas. Se eu fosse você, eu ia tomando posse. No tempo certo o Senhor enviará chuva de seu rico tesouro do céu, abençoará todo o trabalho que realizarem. Vocês serão vocês emprestarão a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado. É a bênção, é a bênção. Se derem ouvidos a esses mandamentos que hoje lhes dou, e se os cumprirem fielmente, o Senhor os fará cabeça e não cauda, e vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Oh glória! Não se desvie, por menos que seja, de nenhum dos mandamentos que hoje lhes dou, e não siga outros deuses, nem os adorem. Agora vamos lá, maldição. Vamos para a maldição agora. Mas se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Senhor seu Deus e não cumprir todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, as seguintes maldições cairão sobre vocês e os atingirão. É por isso que quando Deus colocou o homem e a mulher no jardim do Éden, no jardim dos prazeres, tinha um limite lá chamado a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque Deus nunca vai entregar algo sem impor um limite. Olha para essa pessoa que está do lado e fala: você está entendendo essa revelação? Fala assim: ó, tudo tem limite. O que a Eva fez? Ultrapassou o limite. A Eva começou a dar ouvido para a serpente. Quem fica escutando muito serpente perde o jardim, tá? Vou repetir: quem fica dando muito ouvido para a serpente perde o jardim. Olha para a pessoa que está do teu lado, olha no olho. Olha no olho, olha no olho, olha no olho. Aqui ó, na bolota. Fala assim: ó, quem dá ouvido para a serpente perde o jardim. A Eva, olha pra cá. A Eva ficou lá assim, ó, ouvindo a serpente começou, ó. Olha, você quer ser como Deus? Basta você comer daquela árvore, mas Deus falou que não pode. Ah, que nada. É porque Ele sabe que vocês vão ficar parecidos com Ele. Vai lá, menina. Ela olhou, desejou, pegou e comeu. Deus teve peninha e deixou eles lá no jardim? Não. Deus os expulsou e colocou um querubim com uma espada de fogo na porta do jardim para eles nunca mais tentar entrar. Você tem que entender que Adão e Eva adquiriu um conhecimento extraordinário quando eles comeram aquilo lá. Só que qual foi o preço? O preço foi perder o jardim e experimentar a dor e a morte. Por quê? Porque tudo nessa vida tem preço. Olha para essa pessoa que está falando: tudo nessa vida tem preço. Então presta atenção. A Eva,
A Eva vacilou. O mal entrou. Sim ou não? Deus não poderia ter intervido, gente, hein? Deus não poderia ali na hora aparecer com um machado na mão e na cabeça da serpente para atrapalhar as coisas aqui, não. Sim ou não, gente? Por que ele não fez isso? Porque uma coisa que é uma grande bênção pode se tornar uma grande maldição, que se chama livre-arbítrio. Você tem todo o direito de escolher o que você quer, mas você precisa entender que tudo nessa vida tem consequência. Quem está entendendo isso aqui? Olha o Caim. O Caim matou Abel, um inimigo dentro de casa, que não domina seus próprios sentimentos, que não tem inteligência emocional, que ele prefere ferir o irmão do que dominar o que ele está sentindo. Ah, não, gente do céu. É como os irmãos de José, que tinha que dominar aquela inveja que estava lá dentro deles. Mas o que eles fizeram? Jogou no buraco, vendeu como escravo, e não se preocupou se ele ia viver ou morrer no Egito. Esses são os inimigos que se levantam dentro de casa. E eu digo, a esses vocês devem perdoar. Por quê, pastor? Porque é família. Ai, pastor, agora o senhor foi longe, hein? Essa é a intenção da mensagem. Lembra quando os anos passou? José tinha sofrido tudo o que tinha que sofrer? Lembra? Até preso ele foi por abuso sexual. Você sabe que com um abusador sexual passa dentro da cadeia? E ele tinha abusado de alguém? Não, mas tinha uma perversa lá que inventou umas ideias erradas dele. Preguei agora no estilo carioca. Então presta atenção. Presta atenção, já vou terminar. O tempo passou. Quem é que foi atrás de comida no período da fome? E o que José tinha se tornado no Egito? Ele morreu? Ele padeceu? Padecer ele padeceu, mas morrer não. Sabe por quê? Porque na vida de quem tem promessa, o sofrimento não te mata. Segura, hein? Vai, olha pra cá. Ele sofreu tudo que tinha que sofrer, mas não morreu não. Ele viveu para contemplar a bondade de Deus e a promessa se cumprir na vida dele. Eu vou liberar. Você vai viver para contemplar a bondade de Deus e receber das mãos do Senhor as promessas que Ele liberou para a sua vida. Mas presta atenção. Quando os irmãos dele apareceu lá, ele reconheceu os irmãos dele, sim ou não? E por que seus irmãos não reconheceu ele? Ele reconheceu seus irmãos porque seus irmãos estavam na mesma. Porque quem vive jogando o povo dentro do buraco não muda de vida, vai continuar sempre do mesmo jeito. Quem está entendendo? Agora o José não, o José prosperou. Você acha que um governador do Egito, você acha que quantos ouro ele tinha nele? Você acha que veste, que roupa que ele usava? Que carro que ele andava? Quem está entendendo? Que casa que ele morava? Então presta atenção aqui, olha para cá. Mas quando ele conheceu seus irmãos, ele armou toda uma situação para os seus irmãos voltar para lá, não foi? Sim ou não? Quando ele se revelou aos seus irmãos dizendo, eu sou José, seus irmãos falaram, agora ele vai matar a gente. Ele disse, pode ficar tranquilo, não vou matar ninguém. Abraçou eles, chorou com eles, perdoou eles. Sim ou não? Que lindo, né? A pergunta que eu te faço é, e depois daquele banquete que José deu e pediu para trazer Jacó para o Egito, ele deixou seus irmãos morar no palácio com ele? Então você precisa crescer e ter maturidade para entender o lugar de cada pessoa. Eu posso fazer um banquete, um churrasco, comer com vocês, chorar com vocês, contar piada com vocês, mas na hora que o sol está descendo, cada um para sua casa.
Em nenhum momento José levou seus irmãos para morar com ele no palácio. Ele preparou a terra de Gósen, no Egito, e disse: essa terra de Gósen é de vocês. Pode morar, pode habitar, pode plantar, pode criar gado, rebanho, faz o que vocês quiserem da vida de vocês, prospera. Mas lá na minha casa, então, tem pessoas que para você viver em paz com alguém da sua família, do seu sangue, tem que sair debaixo do mesmo telhado. Final de semana pode, churrasco, glória, maravilha, traz a picanha, filho. Eu já deixo uma Coca Zero trincando no congelador, já, Deus. Quem está entendendo? Quer vir no Natal? Traz o Chester. Eu não gosto de Chester, traz a costela. Glória. Quem está entendendo isso aqui? Acabou o Natal? Antes que me joga no buraco, começa a ter inveja do carro que eu ando, da casa que eu moro. Porque se tinha inveja de um sonho que ainda nem era realidade, imagina agora que eu estou vivendo a realidade do que eu sonhei. Quem está entendendo isso aqui? São os inimigos que se levantam dentro de casa, que você tem que saber o lugar de cada um. Isso é revelação, gente. Olha para essa pessoa e fala: é revelação. Agora presta atenção. Existem os inimigos que se levantam no trabalho, os opositores dos seus projetos. Livro de Neemias. Ele chega com um projeto: reconstruir as muralhas de Jerusalém. O povo se anima, o povo começa a trabalhar, as muralhas agora estão cada vez mais altas. Mas e os inimigos? Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, foi lá e começou a tentar atrapalhar. Neemias disse que eles foram os opositores do projeto. E aí a Bíblia diz que Neemias ainda declara no capítulo 6: e eles me mandaram uma mensagem: desce, vamos nos encontrar, porque queremos falar com você. E a resposta foi: daqui eu não desço, eu estou num grande projeto e daqui eu não vou descer. Por quê? Porque Neemias entendeu que era gente que queria atrapalhar o que ele estava fazendo. Então gente para atrapalhar o que você faz vai se levantar todo dia lá no seu trabalho, na sua empresa. Talvez o que está atrapalhando a sua empresa é aquele profissional que você contratou que está jogando contra a sua empresa. Começa a orar e identificar quem é, antes que coloque a sua empresa para perder tudo. Quem está entendendo isso aqui? Pessoas que vão se levantar contra aquilo que você está fazendo, contra aquilo que você está construindo. Qual é a resposta de Neemias para eles? A minha resposta é: eu não paro o que eu estou fazendo, eu não desço para dar atenção para vocês. Pode latir, 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 que eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Sim ou não? Esses opositores têm na faculdade, na escola, no trabalho. São inimigos? São. Você tem que entender que não é inimigo da sua alma, porque eles não têm poder contra a tua alma. Eles têm poder contra um sonho que você está realizando. Eles têm poder contra um projeto. Eles têm poder contra algumas coisas que você está construindo, mas contra a tua alma não. Quem está entendendo? Deu para entender agora? E tem os inimigos da obra de Deus. Como assim, pastor? Não são palavras minhas, são de Paulo. Projeta para mim, filho, 2 Timóteo capítulo 4. Olha o que Paulo vai falar aí. Capítulo 4, versículo 10. No capítulo 4, Paulo vai apresentar dois tipos de inimigo da obra de Deus. O primeiro, Demas. Demas foi um cooperador de Paulo. E olha o que ele vai falar de Demas: Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida. Foi para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Quem é que abandonou aqui? O Demas. Fala, Demas abandonou.
Enquanto os outros estão seguindo a sua missão, o Demas está abandonando. Então olha para cá. Demas é aquele inimigo que abandona. E eu digo que esses vocês não precisam se preocupar. Por quê, pastor? Porque Demas não enche o saco. Demas segue a vida dele. Mas e o outro? Projeta aí, filho. Versículo. Isso. Alexandre o latoeiro, o artífice que trabalhava com cobre, me prejudicou muito. Mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Então você tem que entender que Demas é aquele que vai embora. Mas aqui o vai embora vai viver as coisas do mundo. Vou repetir, vai viver as coisas do. Demas amava as coisas do mundo. É aquele que desvia. Não tem? Não tem essa galera? Ele vem, ele serve, mas depois ele desvia. Um dia ele está lá na igreja com a mão levantada, outro dia ele está com a cachaça. Não tem essa galera aí? Sim ou não, gente? Sim ou não? Não, você tem que entender que na virada do ano ele está aqui. Na terça-feira ele está aqui. E no carnaval? É o Demas, ele ama as coisas do mundo. Olha para essa pessoa que está perto de você e fala: está entendendo? Ô gente, olha, eu vou falar uma coisa: o carnaval não desvia ninguém, tá? Carnaval não desvia crente, tá? O carnaval só revela os crentes que já estavam desviados dentro da igreja. Olha pra cá. Olha pra cá. Olha pra cá. Olha de novo para essa pessoa e fala: pegou? Não, olha a reação, olha a reação. Se você pudesse ver as reações aqui, ó. Eu sou pastor, eu sou um pai, tá? É um pai que está falando com os filhos. Amém, gente? Amém? Você tem que saber que toda casa tem um filho, né? Assim que... Mas a gente ama do mesmo jeito. Não tem... A gente não ama, gente. A gente ama, filha. Eu oro por vocês. Olha para cá. Mas e o Alexandre Latoeiro? O Alexandre Latoeiro, ele não é aquele que desvia. Vamos ler de novo o texto? O Senhor o julgará pelo que ele fez. Você percebeu que ele fez alguma coisa? Quem percebeu que ele fez alguma coisa? Coloca o verso 15. O verso 15 vai chocar vocês. Tome cuidado com ele, porque ele se opôs fortemente a tudo que dissemos. O Alexandre Latoeiro é aquele inimigo que se opõe à sua pregação, que se opõe à doutrina, que se opõe ao propósito daquilo que você está construindo no reino de Deus. O que Paulo diz? Toma cuidado com ele. Olha aí nessa versão: previna-se. Você tem coragem de olhar para essa pessoa que está perto de você e falar assim: previna-se. Mas sabe o que é interessante? É que Paulo não está desejando mal. Paulo está dizendo que o Senhor julgue conforme as suas obras. Julgue conforme as suas. Aí agora vamos para o salmista. O salmista disse: prepara uma mesa na presença de quem? Esses inimigos é espiritual? Agora você entendeu que esses inimigos aqui era no campo físico? Por quê? Porque na casa do Davi ele tinha uns inimigos. Eram os seus próprios irmãos que não acreditavam nele. Então presta atenção. Davi está dizendo que é ele que vai preparar a mesa. Ele está pedindo para quem preparar? Quem? É Deus. Ele está dizendo: Senhor, prepara a oportunidade da honra. Não, vou repetir: prepara a oportunidade da honra, Senhor. Só que na minha mesa não vai faltar pão para o inimigo. Mas é na mesa que vai ser revelado quem é o inimigo.
Ah, não, na minha mesa não vai faltar pão para o inimigo, mas é na minha mesa que vai se revelar quem é o inimigo. Só que os inimigos vão ter que ver o óleo sendo derramado. Eu não quero eles na minha mesa para me se vingar deles. Eu quero eles na minha mesa para me alimentar eles. Oh, glória! É na minha mesa que eles vão ter que ver o óleo. O óleo representa a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque a minha mesa pode estar cercada de inimigo, mas não me falta a presença do Espírito Santo de Deus. Vai ter presença do Espírito Santo de Deus. Vou repetir, tem alguém sentindo alguma coisa? Pode ter inimigo na minha mesa, mas também tem a presença do amigo Espírito Santo. Tem a unção do Espírito Santo. Sabe qual é o problema? É quando a tua mesa está cercada de inimigo e não tem a presença do Espírito Santo. Você está correndo um sério risco. Agora, se tem presença do Espírito Santo, você não vai ficar de cabeça baixa para o inimigo, você vai ficar de cabeça erguida para o inimigo. Oh, Arabá, estou sentindo uma graça de Deus. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Prepara uma mesa na presença daqueles que não acreditou que eu derrubaria o gigante. Prepara uma mesa na presença daqueles que nunca acreditou que eu chegaria onde eu cheguei. Prepara uma mesa, prepara. Oh! Teve gente que se opôs para mim não chegar aqui, mas eu quero mostrar para eles a razão para mim ter chegado aqui. E a razão é o óleo que desce. A razão, unja minha cabeça com óleo e o meu cálice. Sabe o que é isso aqui? Você está preparado? Você vai voar agora, você vai voar. Era quando os reis eram ungidos, os profetas eram ungidos. Pegava-se um cálice grande e colocava debaixo da barba. Pegava o óleo e derramava na cabeça. E aquele óleo ia passando, ia descer na cabeça, descia a barba e enchia o cálice. Sabe o que é interessante? É que o cálice está cheio. E se o óleo representa a unção do Espírito Santo, ele está dizendo: o meu vai transbordar. Mas tem inimigo da mesa, mas não vai impedir do meu cálice transbordar daquilo que Deus tem para derramar na minha vida. Tem gente que não acredita na tua chamada, mas não vai atrapalhar o que Deus tem para derramar na minha vida. Tem gente que não está acreditando em você, mas não vai atrapalhar o que Deus quer derramar na minha vida. Vai derramar, vai derramar, vai derramar até transbordar. Vai transbordar, vai transbordar. E a minha oração nessa noite é que o Senhor comece a derramar da sua presença, até transbordar. Vai transbordar. Olha para essa pessoa, coloca a mão nele e diga assim: você vai transbordar na presença de Deus. Diga, 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 você vai transbordar. Mas tem inimigo, não tem problema, eu vou transbordar. Mas tem inimigo, não tem problema, eu vou transbordar. Só quem vai transbordar
Alguém não está entendendo porque você está crescendo. Alguém não está entendendo como que você está ocupando alguns lugares de honra. Alguém não está entendendo do porquê você está sendo abençoado. Sabe por que eles não entendem? É porque enquanto eles têm tempo para nutrir um sentimento de ódio, enquanto tem tempo para tramar o mal, enquanto tem tempo para falar, criticar, julgar, eu estou lá no campo me enchendo de óleo. Eu estou lá no campo me enchendo de óleo. Enquanto tem gente que tem tempo para postar em direta, ele não está vendo que você está lutando pelo seu progresso e buscando a presença de Deus ao mesmo tempo. Alguém não está entendendo e está dizendo: da onde está tirando tempo para fazer tanta coisa? Da onde está tirando tempo para trabalhar com tanta coisa? Sabe por quê? Porque enquanto todos estão dormindo, eu estou lá do lado da minha cama de joelho dobrado. Eu estou orando pela minha família, estou orando pela minha casa, estou orando pelos meus filhos, estou orando pelo meu trabalho. Eu estou me enchendo. Algumas pessoas não entendem do porquê que você recebe tanta oportunidade. E começa a criticar. Mas só pode se encher. Continua o texto, filho. Eu estou arrepiado. Continua o texto. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. E habitarei na casa do Senhor. Vou repetir. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Alguém vai perguntar: por que está indo na igreja todo domingo? Por que está indo na igreja toda terça-feira? Por que está indo na igreja de sábado no culto das mulheres? Por que você está indo na igreja? E você tem que olhar e dizer: você nunca vai entender. Eu estou lá na casa de Deus, porque é lá que eu recebo, é lá que eu me encho daquilo que você não pode me dar, daquilo que os homens lá fora não podem me dar. É lá que eu estou me enchendo. Será que tem alguém se enchendo aqui? Será que tem alguém se enchendo aqui? Então me sinaliza que você está cheio. Começa a falar em línguas, começa a falar em mistério, começa a falar, vai. Começa a falar em língua estranha, começa a falar, deixa Deus te tomar, deixa Deus te encher. Se Deus entregar a profecia para alguém, vai entregar, não se divida, vai lá, coloca a mão, entrega. Deus quer usar os vasos dessa igreja, Deus quer usar os profetas dessa casa. Pode subir, sobe. Enche, Deus, enche. Enche, Deus, enche.
Nós estamos sendo cheios daquilo que os homens não podem nos dar. Nós estamos sendo cheios daquilo que o mundo não pode nos dar. Nós estamos sendo cheios daquilo que o dinheiro não pode nos dar. Nós estamos sendo cheios daquilo que somente Deus. Tem pessoas aqui que quando você chegar na tua casa, o ambiente vai ser outro. Eu estou profetizando, o ambiente vai ser outro. Sabe por quê? Porque o demônio que entrou na tua casa não está preparado para o nível de unção que você recebeu aqui hoje. Hoje tem trabalhos e despacho sendo desfeito. Por que, pastor? Porque você está se enchendo e está alcançando um nível de graça, de unção de Deus, que não vai adiantar terra de cemitério. Não vai adiantar o seu nome na farofa, nem colocado dentro da tumba. E se foi feita alguma coisa para prejudicar, para atrapalhar, para destruir teu casamento, a vida dos teus filhos, hoje eu quero declarar que pela unção do Espírito de Deus está caindo por terra. Se foi feito trabalho para você enfermar, adoecer, eu quero declarar que você está curado agora. Eu quero declarar que você está curado agora. Eu quero declarar que você está curado agora. Pastor Paulo, vem naquela mulher de amarelo que veio, que subiu aqui no altar hoje com a criança. Eu tive uma visão dela na cadeira de roda. O nome dela foi colocado dentro do formigueiro. Ele começou a sentir algo na perna. Mas Deus está liberando cura agora. Deus está liberando cura. Não vai ficar na cadeira de roda. Não vai. Aleluia. A maldição de Deus, a maldição de Deus, a maldição de Deus. Chora, mande cantamai. Orimiai, oh, bicai, chui. Ô filha, você de azul, você filho, dá a mão aí. O despacho que foi feito para o rompimento da aliança, separação. Darabi candaiayash. Um espírito que quando se aproxima, ele causa uma irritabilidade. Ele ficou perto de você, esse espírito, para te causar uma irritabilidade. E esse espírito começou a cercar a casa, cercar a casa, cercar a casa, cercar a casa, para romper o que vocês construíram até hoje, para acabar com tudo. Ia começar a usar pessoas de dentro da própria família. Oi, abadarabawash. Mas esse trabalho que foi feito há menos de 15 dias está sendo quebrado hoje, porque de 15 dias para cá, filha, de 15 dias para cá, esse espírito trabalhou bastante, mas hoje está caindo por terra. Hoje está caindo por terra. Hoje está caindo por terra. É uma aliança a menos que ele quebra hoje. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor. Alguém não vai entender porque certas portas estão abrindo na tua vida, porque você está aqui recebendo uma unção que outros não estão recebendo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Pastor, virou domingo profético. E se prepara que todo domingo vai ser assim. Ninguém limita o poder do Espírito Santo de Deus. Oraia, suribio, labai. Você pode dizer amém? Quem vai vir domingo que vem? Convida mais um. Glória. Não dá nem vontade de acabar, mas vamos acabar. Aqui, pastora. Aviso.